devido à péssima maneira como a gente foi introduzido à matemática pelos imbecis e idiotas que ensinavam matemática. Eu e minha geração, e até muita gente da atual geração, tem uma verdadeira algeriza à matemática. A gente não gosta de matemática. Eu aprendi a gostar de matemática depois que eu comecei a perceber, através de leituras, a importância que a matemática tem em todos os setores da vida, né? Inclusive a gente matematiza em todas as atividades diárias da gente, inconscientemente a gente faz, o cérebro nosso faz cálculo matemático e dá soluções para a gente, né? Quando a gente está jogando futebol e quer lançar a bola num certo ponto, o cérebro faz imediatamente uma série de cálculos e determina a força que a gente deve botar no pé para a bola chegar naquele ponto, né? Então, devido a esse fato que a gente não teve a intimidade com a matemática, porque a gente criou uma antipatia a ela, hoje em dia, quando um livro de divulgação científica para o público leigo, desses livros que os cientistas fazem para o público em geral, não são livros acadêmicos, existe um ditado que diz que a cada equação que ele coloca no livro, ele perde 500 leitores. Essa é, pelo menos, a regra que eles tratam, né? Mas a matemática, ela pode ser um excelente microscópio e um excepcional telescópio. Por exemplo, ao analisar a, a equação e os dois lados de uma força fundamental da natureza, chamada força fraca, que é responsável por uma emissão de partícula que transforma um átomo em outro átomo. O cientista percebeu, que estava analisando, percebeu que estava havendo uma diferença entre o estado inicial e o estado final, e que a energia, diferença energética, né? E a energia não podia desaparecer. Estava havendo alguma coisa que não foi previsto. Então, como era uma coisa que era quase que impossível de ser prevista ou ser verificada na observação, ele postulou que devia ser uma partícula que praticamente não tinha massa e nem tinha carga, uma espécie de nêutron. Mas, como essa partícula ela não tinha carga nem tinha massa, ele pensou, é um nêutron bem pequeno, porque o nêutron tem massa, né? Já que o nêutron tem prótons dentro dele, né? Então, por exemplo, ao fazer o balanço energético da força nuclear fraca, a ação dela, que se desenrola no decaimento de um átomo, ou seja, um átomo emite uma certa partícula, mas de modo lento. O cientista que estava fazendo a experiência verificou que havia um diferencial de energia entre o estado inicial e o estado final. E essa energia, esse diferencial de energia, não podia ser aceito porque a energia nem se cria nem se destrói, né? Ela se transforma. Então, devia estar havendo alguma partícula ali que estava interagindo, mas que era uma partícula tão inexpressiva que não era percebida, né? E essa partícula, por não ser percebida, não devia ter massa nem devia ter carga. Devia ser uma espécie de nêutron, né? Mas um nêutron bem fraquinho, né? Com bem pouca massa, que o nêutron tem massa. Então ele chamou essa partícula de neutrino. Alguns anos depois, em choques de partículas em laboratório, se verificou a presença do neutrino quando se filmou aquele choque, né? Fotografou aquele choque, se identificou uma trajetória de uma partícula que correspondia à trajetória esperada do neutrino, né? E hoje em dia a gente sabe que nós somos bombardeados por zilhões de neutrinos em todas as direções, vindo do espaço e vindo do nosso Sol. E como são partículas praticamente sem carga e sem massa, elas passam, né? Elas cruzam tudo, cruzam matéria sólida, cruza corpo humano, cruza rocha, cruza tudo. Ignora tudo, ela passa por todo canto. Nós vivendo numa sopa de neutrinos, a realidade é essa. Imagine chuvas de neutrinos em todas as direções. É como se a gente fosse fazer um desenho, primeiro borrasse um quadro todinho para fazer o desenho. Aquilo é a chuva de neutrinos. Muito bem. Analisando a trajetória de certos planetas em relação ao Sol,
astrônomos chegaram à conclusão que tinha que haver um outro planeta nas proximidades para justificar aquele tipo de trajetória, depois que eles fizeram as contas matemáticas todas usando as leis da gravidade, né? Então, botaram os instrumentos, os telescópios naquela direção onde devia estar aquele planeta e algum tempo depois identificaram o planeta, né? Quer dizer, o que é que isso prova? Esses dois exemplos que eu dei, que a matemática tanto pode ser um potente microscópio como um poderoso telescópio, né? E o matemático, ele consegue das equações matemáticas que você pode, a uma certa equação matemática, associar uma função e a essa função uma forma geométrica. O matemático, quando olha uma equação, ele vê forma. Tudo isso porque um sujeitinho preguiçoso e indolente, dorminhoco, que passava até a metade da manhã na cama em casa, com medo do frio, e que nunca deu um dia de trabalho a seu ninguém. Ele vivia de bens e de rendas, de heranças que ele recebeu da família. Ele usava esse ócio que ele tinha e essa preguiça para pensar. E com isso associou a geometria com a álgebra, criando a geometria analítica. E adotando essa criação dele, com outra criação dele também, que foi o conceito de função, ele conseguiu dar forma às equações. E dando forma às equações, o matemático, quando vê uma equação, ele já vê a forma. É coisa difícil de explicar? Mas eu vou dizer para vocês, x2 mais y2 igual a 1, o matemático, quando vê isso, está vendo uma circunferência de raio 1. Faça as contas e você vai ver. Faça um eixo coordenado e você vai ver, aliás, os eixos ordenados, abscissa e ordenada, foram criações também do preguiçoso René Descartes. Então, quando o matemático olha uma equação do tipo, vamos supor, a mais simples, x2 mais y2 igual a 1, ele está vendo a circunferência. E você o que vê, seu cego? Sai da frente, bando de cego! O matemático, então, ao descobrir a equação que rege o crescimento de uma determinada função, ele pode fazer previsões. E na hora que o matemático pode fazer previsões, ele está vendo coisas que os cegos não veem. E por isso é chamado de mago. E muitas épocas os matemáticos ajudaram os governantes a se prevenir contra certos fenômenos. E graças a isso os matemáticos puderam ajudar os governantes a fazerem previsões e passarem por problemas futuros, porque eles tinham feito aquelas previsões baseadas nas equações matemáticas que seus matemáticos desenvolveram, né?